Ninguém chegou a esse assunto com uma ideia clara do que estava procurando. Sempre nos disseram que ela foi a mulher mais bela da história, mas novas análises de DNA e reconstruções forenses sugerem uma alternativa assustadora. A última faraó pode não ter sido nenhuma rainha da beleza. Na verdade, ela pode ter sido uma bomba relógio genética. O DNA de Cleópatra foi finalmente analisado, e o que ele revelou é absolutamente aterrorizante. Tudo indica que sua maior batalha não foi contra o Império Romano, mas contra a sua própria biologia. E o mais intrigante é o seguinte: as pistas estiveram à vista de todos por 2000 anos. Você só precisa saber onde olhar. Por 2000 anos, as areias do Egito guardaram um segredo muito específico. Um segredo que deixou historiadores e caçadores de tesouros perplexos durante séculos. Estamos falando do local de descanso final da última faraó, a rainha Cleópatra. Geralmente, a maioria dos especialistas vai te dizer que ela desapareceu de vez. Eles afirmam que está enterrada sob as ruas modernas de Alexandria, perdida para sempre por causa de terremotos e pela subida do nível do mar. Mas durante os últimos 20 anos, uma mulher ousou dizer que todos estavam errados. Essa mulher é Kathleen Martinez. Ela não é uma acadêmica comum de paletó xadrez, é uma advogada criminalista convertida em arqueóloga, nascida na República Dominicana. E ela não encarou isso como uma aula de história. Ela encarou como a investigação de um caso frio, tratou o desaparecimento de Cleópatra como uma cena de crime que precisava ser decifrada. Enquanto todo mundo olhava para a esquerda, Martinez olhou para a direita. Seu perfil da suspeita a levou a 30 milhas a oeste de Alexandria, até um templo esquecido e em ruínas chamado Taposiris Magna. E em 2022, o solo sob seus pés finalmente revelou uma enorme anomalia. Martinez e sua equipe abriram caminho pelo calcário e encontraram algo que simplesmente não deveria existir. Um túnel. Mas não qualquer túnel. Essa estrutura é uma réplica surpreendente de um design lendário, está esculpida em rocha sólida e se estende por mais de 1.300 metros. São quase 2 quilômetros de comprimento. Tem cerca de 1,80 m de altura, submerso em lama e água, e segue diretamente em direção ao mar Mediterrâneo. Arquitetos estão chamando isso de milagre geométrico. É uma obra-prima da engenharia que corresponde ao lendário túnel grego antigo de Eufálino. Mas aqui está a pergunta que vale 1 milhão. Por quê? Por que ir a esse extremo? Por que escavar 12 metros abaixo da terra em rochas instáveis e perigosas? Você não constrói um aqueduto de quase 2 quilômetros para um local menor. Isso implica uma importância imensa. A descoberta de um porto submerso na costa sugere que este não era apenas um templo remoto, era um centro de atividades, e Martinez acredita que esse túnel leva ao destino final. A teoria de Martinez é assustadoramente simples. Cleópatra não estava simplesmente se escondendo da morte, ela estava se escondendo de Roma, estava se escondendo da humilhação de ser exibida acorrentada em público. Ela queria ser sepultada ao lado de seu amante, Marco Antônio. Queria ser imortalizada como a encarnação viva da deusa Ísis. E para isso precisava de uma tumba que jamais pudesse ser profanada. Ela se enterrou onde achava que ninguém jamais olharia. Kathleen Martinez pode ter encontrado a porta de entrada para esse santuário. E embora ainda não tenhamos encontrado a rainha, as evidências descobertas apontam para uma verdade sombria. O que encontraram dentro das bocas dos mortos mudou tudo. Dentro do complexo, a equipe fez outra descoberta que arrepiou a espinha de todos. Enterradas em 16 tumbas escavadas na rocha havia múmias, mas esses não eram enterros comuns. Quando os arqueólogos olharam para os rostos deteriorados dos mortos, enxergaram algo brilhando na escuridão. Ouro. Dentro das bocas delas, onde deveriam estar as línguas, havia amuletos feitos de folha de ouro. Os antigos egípcios acreditavam que, para sobreviver à vida após a morte, era preciso falar com Osíris, o senhor do submundo. Era necessário defender a própria causa. Uma língua dourada concede o poder de se comunicar com um deus.
Ela garante o que se chama de eloquência dourada. Mas existe um detalhe intrigante. Por que estão aqui? Por que neste templo específico? Martinez acredita que esses não eram simples aristocratas escolhidos ao acaso. Eram pessoas de Cleópatra, seu círculo íntimo, seus cortesãos. Foram enterrados aqui, equipados com a magia necessária para falar com Osíris, talvez para anunciar a chegada de sua rainha. Pense no que isso significa. Não estamos apenas escavando um cemitério qualquer. Estamos de pé em um salão de recepção real. Estamos em sua necrópole. E se os cortesãos aguardam aqui pela sua rainha, então a porta está prestes a se abrir. Apesar da descoberta de Martinez, ela está a centímetros do DNA da rainha. Mas enquanto esperamos que ela rompa o selo final, já temos uma chave para o código genético de Cleópatra. Ou pelo menos foi o que pensamos. Para ver o rosto de Cleópatra, não precisamos aguardar o túnel. Basta olhar para os ossos da irmã, que ela eliminou. O esqueleto no armário era, na verdade, o de uma princesa real que foi perseguida até o fim. Para compreender os mortos encontrados em Taposiris Magna, precisamos primeiro entender a crueldade da mulher a quem serviram. A história lembra Cleópatra como a sedutora, mas sua árvore genealógica se assemelhava mais a um aquário de tubarões. E sua maior ameaça não era um general romano, era sua própria irmã mais nova, Arsínoe IV. Esse relacionamento era definido por uma ambição puramente tóxica. Quando Cleópatra foi exilada, foi Arsínoe quem assumiu o trono. Quando Júlio César chegou ao Egito, foi Arsínoe quem liderou o exército contra ele. Ela era uma princesa guerreira que chegou a conseguir aprisionar César dentro do palácio. Mas a história é escrita pelos vencedores. Arsínoe foi eventualmente capturada, arrastada até Roma e forçada a marchar acorrentada. O povo romano chegou a chorar por ela, uma menina adolescente algemada. Essa comoção salvou sua vida e ela foi exilada para o templo de Ártemis em Éfeso, na atual Turquia. Ela acreditava estar em segurança. Pensou que o solo sagrado a protegeria. Estava errada. Em 41 antes da Era Comum, Cleópatra convenceu Marco Antônio a fazer o impensável. Ele enviou assassinos até os degraus do templo. Eles arrastaram Arsínoe para fora e encerraram sua vida. Foi um escândalo que abalou o mundo antigo, mas para nós, 2000 anos depois, isso forneceu uma localização precisa. Sabíamos exatamente onde o crime havia ocorrido. Durante séculos, acreditamos que Arsínoe estava perdida para a história, até que, nos anos 1900, arqueólogos em Éfeso descobriram uma tumba singular conhecida como o Octógono. Dentro dela havia um esqueleto. Os ossos pertenciam a uma pessoa jovem. Se a teoria estivesse correta, esses poderiam ser os restos mortais de Arsínoe IV. A cronologia se encaixava, a localização se encaixava, a idade se encaixava. Se aquela era Arsínoe, tínhamos o código genético de Cleópatra. Poderíamos finalmente responder às perguntas sobre sua etnia, sua saúde e sua linhagem. Tínhamos o mapa para a biologia da rainha. Mas a ciência tem o costume de estragar uma boa história. Os testes iniciais de DNA falharam devido à contaminação. Os ossos tinham sido manuseados vezes demais. Mais recentemente, em um estudo de 2025, análises avançadas finalmente nos trouxeram uma resposta. Os resultados não foram apenas chocantes, eram biologicamente impossíveis. O menino na tumba. Durante anos, o esqueleto em Éfeso foi nosso único espelho para o rosto de Cleópatra. Estudiosos olhavam para aqueles ossos e enxergavam a irmã de uma rainha. Viam herança africana. Viam a resposta para um enigma com séculos de existência. Mas recentemente, a tecnologia moderna lançou um segundo olhar e o espelho se partiu. A descoberta decisiva aconteceu em 2022. Uma equipa da Universidade de Viena, liderada pelo antropólogo Gart Weber, localizou finalmente o crânio desaparecido há tanto tempo nos arquivos da universidade. Ele estava ali, ignorado durante décadas.
Isso mudou tudo. Eles não se limitaram a observá-lo, eles viram através dele. Com recurso à microtomografia computorizada, criaram um mapa digital de alta resolução da estrutura óssea e analisaram o osso temporal de Petrus. Esta é a parte mais densa do crânio, uma espécie de cofre biológico que preserva o ADN mesmo quando o resto do esqueleto já se desfez em pó. Em janeiro de 2025, os resultados foram publicados em relatórios científicos e revelaram uma história de horror médico. O esqueleto não é de Arsinoe, não é de uma jovem de 20 anos, não é de uma princesa africana. O ADN confirmou a presença de um cromossoma Y. A irmã de Cleópatra é um rapaz, mais precisamente, um adolescente entre 11 e 14 anos. E há mais. Ele não era apenas jovem, ele estava a sofrer. As análises revelaram perturbações graves do desenvolvimento. O seu maxilar era subdesenvolvido, o crânio era assimétrico e deformado. A análise sugere que ele sofria de algo semelhante à síndrome de Treacher-Collins ou de raquitismo grave. Este não era um rival real saudável. Era uma criança com um rosto desfigurado por uma tragédia genética. Ainda mais chocante foi o facto de o seu ADN indicar que ele não era do Egito. Os seus marcadores genéticos remontam à Itália ou à Sardenha. Isso abre um mistério mais sombrio e perturbador. Pensávamos estar perante a vítima de um assassinato político. Em vez disso, estamos diante de uma tragédia de natureza completamente diferente. O octógono revelou ser um heroon, um túmulo construído para um herói, uma figura semidivina. Por que razão, um rapaz italiano doente e deformado foi sepultado num dos túmulos mais prestigiados do mundo antigo? Seria ele um bode expiatório, um sacrifício? Ou seria uma criança real oculta, de sangue romano e ptolemaico, cuja existência era tão vergonhosa ou tão perigosa que teve de ser enterrada com honras, mas longe de casa? Seja qual for a resposta, o que se sabe é que a suposta prova científica da linhagem africana de Cleópatra, neste túmulo específico, foi uma ilusão gerada por ciência deficiente e por pensamento tendencioso. Então, onde é que isso nos deixa? Voltamos ao registro histórico. E esse registro diz-nos que Cleópatra era fruto da dinastia ptolemaica. E se quiser saber como ela realmente era, não precisa de encontrar o seu corpo. Basta olhar para a árvore genealógica aterradora que ela escalou para chegar ao trono. A sua árvore genealógica não se ramificou, girou em círculos, criando monstros. O rapaz de Éfeso pode ter sido um segredo, mas em Alexandria, o pesadelo genético não era nenhum segredo. Era uma política real caracterizada pelo que se denomina colapso de pedigree. Numa árvore genealógica normal, os ramos expandem-se para cima. Tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. Quanto mais recua no tempo, mais antepassados encontra. É um funil que se abre para o mundo, mas a árvore genealógica de Cleópatra não se expandiu. Colapsou sobre si mesma. Os Ptolemeus eram uma dinastia grega que governava o Egito. Queriam manter o poder absoluto e a linhagem pura. Por isso, adotaram o antigo costume faraônico do casamento entre parentes próximos. Não se casavam apenas com primos. Casavam com irmãos. Os historiadores acreditam que os próprios pais de Cleópatra, Ptolemeu XII e Cleópatra V, eram provavelmente irmãos germanos. Até os avós podem muito provavelmente ter sido tio e sobrinha, ou até irmão e irmã. Esta família era claramente um circuito fechado. Os geneticistas estimam que Cleópatra nasceu com um coeficiente de consanguinidade superior a 45%. Para ter uma perspectiva, o filho de 2 primos em primeiro grau tem um coeficiente de cerca de 6%. Em muitas dinastias reais, como os Habsburgos da Espanha, esse nível de consanguinidade levou a deformidades graves e à loucura. Tomemos como exemplo Carlos II da Espanha. Os historiadores o chamam de o enfeitiçado. Ele foi o fim da linhagem dos Habsburgos, uma dinastia que praticou o mesmo tipo de casamento entre parentes que os Ptolomeus. Carlos foi uma tragédia médica.
Ele não conseguia falar até os 4 anos. Não conseguia andar até os 8. Seu maxilar era tão deformado que os dentes superiores e inferiores não se tocavam. Literalmente, ele não conseguia mastigar os alimentos. Engolia tudo inteiro. Quando morreu aos 38 anos, o laudo da autópsia declarava que seu corpo não continha uma única gota de sangue, sua cabeça estava cheia de água e seu coração tinha o tamanho de um grão de pimenta. Seu coeficiente de consanguinidade era de aproximadamente 25%. Cleópatra chegava a quase o dobro disso. Então, por que isso acontece? A ciência se resume a algo chamado homozigosidade. Normalmente, o seu DNA é uma conversa entre sua mãe e seu pai. Um cobre as falhas do outro. Se sua mãe transmite um gene recessivo para uma fraqueza ou doença, seu pai geralmente passa um gene dominante para a força, neutralizando o problema. É uma rede de segurança biológica. Mas no caso de Cleópatra não havia conversa alguma. Os mesmos genes repetindo os mesmos erros vez após vez. Como seus pais eram irmãos, eles carregavam exatamente as mesmas falhas genéticas. Não havia gene saudável para intervir e salvá-la. Biologicamente, ela deveria ter sido um desastre. Esse tipo de consanguinidade geralmente resulta nas deformidades que vimos naquele menino em Éfeso: fraqueza física, problemas cognitivos, expectativa de vida reduzida. Mas aqui está o paradoxo aterrorizante. A história nos diz que Cleópatra não era deformada. Ela era brilhante. Falava 9 idiomas. Encantou os homens mais poderosos de Roma. Então, como isso é possível? Talvez ela estivesse combatendo uma doença que se disfarçava de genialidade. A máscara da juventude. Ela teria sido um milagre genético? Uma chance em 1 milhão no jogo do dado biológico? Ou será que ignoramos os sinais do seu sofrimento durante todo esse tempo? Para entender se ela foi uma vítima, precisamos olhar para os algozes, seus ancestrais. Se você quer saber contra o que Cleópatra estava lutando, olhe para seu tio-avô, Ptolomeu VII. Ele era tio-avô de Cleópatra, mas devido à estrutura da árvore genealógica, ele também era um espelho genético direto dela, e foi uma catástrofe médica. Chamavam-no de Fiscon, que se traduz como barrigudo, mas isso era eufemismo. Os registros históricos o descrevem como mórbida e excessivamente obeso, com membros fracos demais para sustentar seu enorme corpo. Precisava ser conduzido por apoiadores. Mas observe mais de perto as descrições. Não era apenas gordura. As fontes mencionam um pescoço inchado, olhos protuberantes e salientes, e falta de ar. Historiadores médicos modernos que estudam a dinastia ptolemaica identificam um padrão de distúrbios metabólicos genéticos. Enxergam uma linhagem familiar assolada por obesidade e letargia. E o mais aterrorizante de tudo, identificam os marcadores da doença de Graves, um distúrbio autoimune que ataca a tireoide. Ela provoca olhos saltados e um bócio, ou seja, o inchaço do pescoço. E é aqui que o diagnóstico se torna ainda mais assustador. A doença de Graves não afeta apenas a aparência física, ela afeta o comportamento, inunda o corpo com hormônios da tireoide, criando um estado de hiperestimulação. Os sintomas incluem energia maníaca, fala acelerada, insônia e comportamento errático de alto risco. Isso soa familiar? Os historiadores sempre elogiaram Cleópatra por sua vitalidade inesgotável. Dizem que ela trabalhava a noite toda, que estava constantemente em movimento. Interpretamos isso como genialidade, mas os antropólogos médicos estão fazendo agora uma pergunta bem mais sombria. A lendária energia de Cleópatra seria, na verdade, um sintoma? Seria o fogo que ardia nela resultado de uma tempestade genética da tireoide herdada do seu tio? Então, como ela conseguia funcionar? A resposta talvez esteja numa habilidade que os historiadores frequentemente ignoram. Ela não era apenas uma rainha, era uma química. Se ela vivia com a dor crônica do colapso de linhagem, o mesmo tipo de agonia nos ossos e articulações que atormentava os Habsburgos, é bem provável que ela recorresse à farmácia real. O Egito era a capital farmacêutica do mundo antigo. Se ela sentia dor, tinha acesso ao ópio, colhido dos campos de papoulas dos ladrões.
Era o analgésico supremo do mundo antigo. Será que ela o usava para amortecer a dor nas suas articulações geneticamente comprometidas, de modo a manter-se ereta durante as intermináveis recepções diplomáticas? Se ela sofria da mania e da insônia causadas pela doença de Graves, talvez tenha recorrido ao quife. Era um complexo incenso de templo, frequentemente queimado à noite, conhecido pelas suas propriedades sedativas. Plutarco escreveu que o seu aroma induzia o sono e dissolvia a tensão do dia, como se desatasse um nó. Para uma mulher possivelmente tremendo de energia hipertireoidiana, o quife não seria apenas um perfume, seria um remédio. Depois há o lótus azul, uma flor levemente psicoativa frequentemente macerada em vinho. Ela produz uma sensação de euforia, uma leveza flutuante. Falamos tanto da sua lendária carisma, mas será que esse carisma era natural ou era quimicamente induzido? Será que aquela atração magnética e cheia de energia era, na verdade, um delicado coquetel de vinho de lótus azul e adrenalina, mantendo-a flutuando acima da dor do próprio corpo? Sabemos que Cleópatra escreveu um livro sobre cosméticos chamado Cosmeticon. Fragmentos dele foram citados por médicos posteriores, como Galeno. Isso mostra que ela não estava apenas comprando maquiagem, estava pesquisando. Por quê? Se o gene da barriga proeminente lhe causava problemas de pele, ou se a doença de Graves lhe provocava um bócio, a sua obsessão com cosméticos não era vaidade, era camuflagem. Ela pode ter experimentado carvão justamente para remodelar olhos que talvez fossem demasiado proeminentes. Pode ter criado elaborados colares largos e joias para esconder um pescoço inchado. Era, sem dúvida, a primeira biohackerista do mundo. Uma mulher brilhante presa num corpo que atraía, utilizando todos os recursos da química, da botânica e da arte para projetar a imagem de uma deusa viva enquanto, em segredo, se tratava como uma paciente. Ela pintou uma mentira sobre o seu rosto, mas a verdade está debaixo da terra, o que vamos encontrar, e isso nos leva de volta ao ponto de partida, lá nas profundezas do templo de Taposiris Magna, onde Kathleen Martinez ainda continua a escavar. Há 20 anos, ela caça o local de descanso final de Cleópatra, e graças àquele enorme túnel, aquele milagre geométrico, ela está mais perto do que qualquer pessoa jamais esteve. Mas depois de tudo o que analisamos hoje, o peso desta descoberta mudou completamente. Quando iniciamos esta jornada, estávamos à procura de uma lenda. Procurávamos a sedutora que encantou Roma, a beleza interpretada por estrelas de Hollywood, a deusa Ísis em carne e osso. Mas a ciência nos diz para esperarmos outra coisa. Se Martinez atravessar aquela parede final e encontrar o sarcófago, ela não estará apenas desenterrando uma rainha. Estará desenterrando um arquivo médico. Pode encontrar uma mulher que era miúda, talvez frágil, escondendo a sua dor atrás de uma máscara. Pode encontrar uma mulher que se parecia menos com uma estrela de cinema e mais com uma sobrevivente. Uma mulher que travou uma guerra contra Roma com a sua mente, enquanto travava uma guerra contra o próprio DNA com a sua farmácia. Encontrar Cleópatra não irá apenas reescrever os livros de história, irá reescrever os livros de biologia. Finalmente responderá à pergunta: ela foi o milagre genético que escapou à maldição? Ou seria ela a sofredora silenciosa que governou apesar de tudo? Por enquanto, o túnel escavado permanece calado, engolido pela pesada e sufocante quietude da terra. Lá nas profundezas, o ar é denso com milhares de anos de poeira, intocada e vigilante. Acima do solo, os modernos sequenciadores de DNA e os equipamentos de radar de penetração no solo ficam parados, à espera como predadores famintos. São as chaves contemporâneas projetadas para abrir uma porta que permanece trancada há mais de 2 milênios, prontas para analisar até o mais tênue vestígio de linhagem real. O fantasma da última faraó, Cleópatra VII, ainda guarda seus segredos, protegendo seu derradeiro lugar de descanso com uma determinação obstinada que rivaliza com o seu próprio reinado. Ela continua a provocar a história pelas sombras, escapando dos arqueólogos que dedicaram suas vidas inteiras a encontrá-la. Mas esse silêncio é apenas temporário.
À medida que a tecnologia avança, a distância entre a lenda e as provas concretas vai se estreitando. Precisamos nos preparar porque a verdade que estamos perseguindo pode não ser a tragédia romântica que esperamos. A realidade de Cleópatra é muito mais complexa e muito mais assustadora do que o mito das telas de cinema pelo qual nos apaixonamos. Não estamos simplesmente à procura de uma rainha bela, estamos caçando uma sobrevivente política implacável, uma estrategista mestra que eliminou irmãos para tomar o poder e uma mulher que assistiu sua dinastia desmoronar em sangue. Quando aquela tumba for finalmente aberta, não estaremos apenas reescrevendo os livros de história, estaremos encarando diretamente o rosto de um poder antigo e bruto que se recusou a morrer. Então, se abrirem a tumba amanhã e descobrirem que Cleópatra parecia um monstro, queimamos os livros de história, ou isso a torna ainda mais impressionante. Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Não esqueça de curtir e se inscrever para mais mistérios desenterrados.